Olá, pessoal. Então, agora nós vamos começar o nosso caso, né? Vamos tentar resolver esse casinho para colocar, né, os conhecimentos em prática. Então, a gente vai considerar, né, que o nosso aluno tem 10 anos, o nome dele é Lucas, ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e aí nós vamos ler aqui o contexto geral. O Lucas é um aluno autista matriculado em uma escola regular no ensino fundamental. Ele é um menino tranquilo e de aparência reservada. Lucas possui interesses peculiares como astronomia e dinossauros e demonstra habilidades acima da média nessas áreas. No entanto, ele enfrenta algumas dificuldades que afetam sua participação plena no ambiente escolar. Vamos observar os aspectos comportamentais. Lucas tem dificuldades em interagir socialmente com seus colegas e pode se sentir desconfortável em situações de grupo. Ele é extremamente sensível a estímulos sensoriais, como luzes fortes, barulhos altos e texturas desconhecidas. Esses estímulos podem causar-lhe ansiedade e dificultar sua concentração durante as aulas. Lucas também tende a apresentar comportamentos repetitivos, como balançar o corpo e fazer movimentos repetitivos com as mãos. Quais são as limitações, né, do espaço físico? O ambiente físico da sala de aula pode representar um desafio para Lucas. A sala pode ser barulhenta e movimentada, o que pode gerar desconforto e ansiedade para ele. A iluminação intensa ou inadequada também pode ser um problema, assim como a disposição das mesas e cadeiras, que pode não oferecer um espaço adequado para que Lucas se movimente confortavelmente. Dificuldades pedagógicas. Lucas tem dificuldades em se concentrar por longos períodos de tempo e pode apresentar desafios na execução de tarefas que envolvem transições rápidas ou mudanças de rotina. Ele também pode ter dificuldades em compreender e expressar suas emoções de forma verbal. Além disso, Lucas pode ter necessidades específicas de aprendizado, exigindo abordagens pedagógicas diferenciadas para se engajar plenamente nas atividades escolares. Dificuldades sociais. A interação social de Lucas é limitada e ele pode ter dificuldades em estabelecer e manter amizades com seus colegas de classe, dificuldades em compreender as normas sociais e pode reagir de maneira imprevisível em situações sociais desconhecidas ou desafiadoras. Isso pode levar ao isolamento social e à falta de inclusão nas atividades coletivas. Bom, agora, pessoal, né, eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo, vocês tentarem dedicar um tempinho aí a pensar em adaptações, né, intervenções que vocês julgam necessárias para incluir o Lucas da melhor forma possível nessa escola em questão. Se você já resolveu, né, o caso, você pode acompanhar aqui comigo as minhas sugestões. Vamos lá, né? Bom, a primeira coisa, né, a sensibilização e a capacitação da equipe docente. É sempre muito importante a gente lembrar de não colocar no aluno, ou mesmo só na família desse aluno, a responsabilidade de incluir esse aluno, né? Quando eu digo isso no sentido de que muitas escolas, às vezes, terceirizam a responsabilidade, falando, mas ele já faz acompanhamento, né? Ele tem uma equipe, e aí se exime, né, da responsabilidade. E lembrando que é um papel de todos, né, a inclusão. Então, uma das coisas mais importantes é fazer essa sensibilização e a capacitação da equipe. É importante a gente conhecer o transtorno, né, para a gente conseguir lidar da melhor forma possível, né? Então, e aí nesse sentido, né, essa capacitação e sensibilização pode ser por meio de workshops, né, e treinamentos, além, né, da disponibilização de materiais educativos sobre o transtorno. Para que isso seja acessado sempre que necessário, né? Então, ter algum recurso ali disponível, literatura, enfim, um acervozinho, né, sobre os principais transtornos de aprendizagem, enfim. Mas é sempre muito, de desenvolvimento de aprendizagem, né? Mas é sempre muito importante a gente instrumentalizar a nossa equipe para que ela consiga lidar, né, com as mais diversas condições aí humanas. De adaptação do ambiente físico, né? Criar uma área tranquila e acolhedora na sala de aula,
onde o Lucas possa se sentir seguro e confortável, né? E aí, de novo, assim, né? A gente já falou isso em outros momentos, mas não precisa ser nada de outro mundo, né? Uma sala sensorial dentro da sala, não precisa ser necessariamente isso. Às vezes, né, um cantinho que ele possa, que seja um pouco mais calmo, ou às vezes mais distante ali, né? Que ele possa se regular, se acalmar. Às vezes vai precisar sair da sala mesmo, e tá tudo bem também, né? Mas a gente pensar em estratégias de locais, né, com menos estímulos para que essa criança consiga se regular. Um exemplo, né, eu tive um caso em que o meu pacientezinho, ele acabava, né, sempre num período específico da aula, ele acabava se desregulando, né, por conta do excesso de estimulação, especificamente no caso dele, era uma estimulação visual, né? E aí a professora, é, de forma muito bacana, né, pensou numa forma que ele pudesse se sentir melhor. E aí, atrás da mesa dela tinha um cantinho, né, que meio que limitava, né, a quantidade de estímulos visuais que ele tinha contato. Então, sempre que ele se sentia, ele percebia, né, a gente fez um trabalho de percepção ali dos sinais iniciais, que ele estava, de quando ele estava se regulando, e aí sempre que ele se percebia dessa forma, ele percebia os sinais iniciais, ele ia para esse cantinho, né, e já não precisava nem mais a professora avisá-lo, né, olha, vai para lá, né, para você se acalmar, ele mesmo já adotava essa estratégia, e aí isso evitou muito, né, as crises que ele tinha antes. Então, a gente sempre pensar num ambiente, né, que essa criança, que possa ser um ambiente dessa criança se regular. Ok? Regular a iluminação e o ruído na sala de aula para reduzir a ansiedade de Lucas. Lógico, né? A gente não tem muito controle quando se fala de crianças, né? Sobre a questão do barulho. E aí eu acho que é até importante a gente falar também em treinamento de pares, né? Conversar com as crianças. Eu acho muito interessante ter uma escola de um pacientezinho meu que as crianças meio que se monitoram já, né? E aí quando tá muito alto o barulho, as crianças estão gritando muito, gente, vamos falar mais baixinho, um corrige o outro. Fala mais baixinho, porque o fulaninho já está se incomodando, né? Então, eles aprenderam a perceber isso e eles mesmos têm o controle. Eu sei que não é possível, né? Sempre, né? A todo momento ter esse controle, mas, né? Sempre que possível, tentar diminuir o excesso de barulho. Incentivar também o uso de abafador de ruído para crianças, né, que têm a hipersensibilidade auditiva, né, e aí também instruir as crianças, as outras crianças sobre o que é, né, esse abafador de ruído, porque que o amiguinho usa, para que também não vire algo de chacota, alguma coisa nesse sentido, né? E a iluminação, né, também, aí é uma questão que é mais da estrutura da escola, e aí é importante conversar com a estrutura da escola, se for uma iluminação não muito adequada, aquela iluminação mais branca, né, ou tem algumas escolas que a iluminação não tá tão ruim que fica, às vezes, até meio piscando, enfim, né, é, nesse sentido. Dispor as mesas de forma que o Lucas tenha espaço adequado para se movimentar livremente. Às vezes também as crianças estão muito próximas uma da outra, né? É uma sensação quase claustrofóbica, assim, né? Tô presa aqui. Então, nesse caso específico do Lucas, né? Como ele tem essa questão que foi mencionada, talvez colocá-lo, né, afastá-lo um pouco mais da fileira do lado, da carteira de trás, não de forma a excluir, né, mas em que ele tenha um espaço para se movimentar e que ele não se sinta preso. Estratégias pedagógicas, vamos lá. Então, utilizar recursos visuais, como imagens e diagramas, para auxiliar a compreensão de Lucas. Então, lembrando que as imagens são sempre excelentes recursos, né, para aumentar a aprendizagem das crianças com dificuldades de aprendizagem. Dividir as tarefas em etapas menores e fornecer apoio individualizado durante a execução. Então, lembrando que, né, o aprendizado de uma criança com desenvolvimento neuroatípico não é intuitivo como de uma criança com desenvolvimento típico, né? Então, a gente precisa estruturar isso. E, às vezes, parte de estruturar
esse aprendizado é fragmentar a tarefa, né? Então, ensiná-la aos pedaços, né? É como, por exemplo, né, a tarefa de usar o banheiro, né? Que passa a ser intuitiva em algum momento, mas a gente ensina uma criança com atraso no desenvolvimento, que tem questões relacionadas a habilidades da vida diária, parte por parte. Então, primeiro eu ensino essa criança a levantar a tampa da privada. Então, eu passo um tempo fazendo isso. Depois eu ensino a apertar a descarga. Depois eu ensino a lavar as mãos. E aí, até chegar um ponto que essa cadeia, né, de comportamentos é consolidada. É o mesmo, né, para as atividades pedagógicas. Então, a gente pensar em estruturar isso, quebrar uma tarefa em vários pedaços, para que essa criança consiga, em algum momento, né, e a ideia aqui, né, em algum momento, consiga fazer a cadeia completa. Bom, estabelecer uma rotina estruturada e previsível para minimizar as mudanças bruscas, né? Então, sempre a gente pensar que a previsibilidade ajuda muito a evitar crises, ajuda muito a evitar ansiedade. Então, vamos sempre pensar em ter disponível ali, né? É lógico, a gente não tem controle do tempo, né? Então, o tempo todo, né? Mas, sempre que possível, o que a gente puder dar de previsibilidade já ajuda, né? Se tiver alguma intercorrência, a gente vai ajustar, né? Vai pensar numa forma de comunicar para essa criança. Mas, né? Tudo que vocês conseguirem fazer de uma forma mais controlada e que dê uma previsibilidade para essa criança, ajuda bastante, né? Então, às vezes, tem a rotina geral, né? Normalmente o funcionamento geral do dia ali, num quadro de rotinas, mas também funciona todo dia, quando a criança chegar ali no início da aula, anotar, fazer um checklist, assim, né? De coisas que vão ser realizadas ao longo do dia, porque às vezes, né, de dia para dia muda, mas ajuda bastante a rotina. Promoção da interação social, vamos lá. Estimular a participação em atividades em dupla ou em pequenos grupos, com colegas que demonstrem empatia e compreensão, né? Implementar programas de conscientização e aceitação da diversidade para todos os alunos da escola. Então, o conhecimento, né, a psicoeducação, que a gente chama, ensinar sobre o transtorno, é sempre um aliado, né, no combate à discriminação, né, no combate à segregação dos alunos com algum tipo de transtorno. Então, é importante a gente falar, né, com os nossos alunos sobre os transtornos de aprendizagem, sobre o que o nosso colega está enfrentando, né, e não necessariamente de novo, né, não necessariamente só sobre um diagnóstico em si, só sobre o TEA, só sobre o TDAH, mas sobre uma dificuldade, né, ou às vezes alguma questão emocional, enfim, né, mas a gente precisa falar com as crianças, porque as crianças, elas serão aliadas, né, no processo de inclusão desse colega. Então, é muito importante. Às vezes as escolas ficam receosas, não vou falar porque vai virar chacota, ou não vou falar porque vão usar isso contra ele. Não, mas é muito pelo contrário, né? É pela via do conhecimento que a gente combate preconceito. Designar um colega de classe como amigo de apoio para ajudar Lucas a se integrar nas atividades e a compreender as normas sociais. E é isso, né? Bom, além disso, vamos lá, mais algumas. Separei aqui interação, pedagógicas, ambiente físico, né, capacitação da equipe docente, mas aí aqui eu gostaria de acrescentar algumas coisas extras, né? Apoio e parceria com a família, que é sempre muito importante, então, realizar reuniões periódicas com a família de Lucas para compartilhar informações e discutir estratégias eficazes. A gente precisa aprender a ouvir a família. E a família também precisa aprender a ouvir a escola, né? Tem que ser uma comunicação muito aberta e muito próxima, né? Muito parceira, porque às vezes fica um jogo de culpabilização, né? Não, mas a escola deveria fazer isso e não faz. Ah, mas a família só faz isso, enfim, né? Então, a gente precisa estreitar o laço entre a família e a escola para que as soluções sejam pensadas em conjunto. E a criança generalize, né, as habilidades em todos os contextos.
Estabelecer canais de comunicação abertos e contínuos entre a escola e a família, para obter feedback e trocar informações relevantes. Então, essa questão da família, né, é sempre muito importante, né? Vamos trazer essa família para perto da escola, inserir essa família na escola, seja através, né, de festinhas, seja através de reuniões ou de encontros mesmo, mas estar próximo da família é essencial para incluir, né, a criança. E aí, né, como sempre, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso, mas cada aluno autista é único, né? E a gente só vai conseguir pensar em estratégias, né, adequadas para incluir, conhecendo esse aluno, olhando para esse aluno, escutando esse aluno, né? Não adianta a gente pressupor, eu sei tudo sobre autismo, né? Eu sei que tem déficits na comunicação, nas habilidades sociais, que pode ter comportamentos repetitivos, mas, né, ok, você pode saber tudo isso, né, mas se você não olhar para o seu aluno, se você não perceber quais são as características individuais dele, né, como o transtorno do espectro autista se manifesta nele, né, você não vai conseguir obter estratégias efetivas, né, para incluir essa criança. Então, olhe para o seu aluno, estreite os laços, conheça o seu aluno, pense em estratégias realmente individualizadas e que fazem sentido para esse aluno, certo? Então, tá bom, pessoal, eu agradeço mais uma aula.